Olá, pessoal. Eu sou a professora Jéssica e o tema da aula de hoje é estudos de intervenção, pesquisa experimental e quase experimental, tá? Então, antes de começar, nós vamos ver um conceito do que seria a pesquisa experimental e quase experimental. Então, o estudo de intervenção, ele é um estudo considerado epidemiológico, tá bom? Baseado, então, na observação do pesquisador, tá? Por meio de experiências práticas, consideradas práticas empíricas. É basicamente todo tipo de pesquisa que envolve algum tipo de experimento. E, assim como outros tipos de pesquisas epidemiológicas, eles buscam estabelecimento de uma relação entre duas variáveis principais, a exposição e desfecho, então eles procuram a relação de causa e efeito. Esse tipo de estudo é considerado um estudo padrão ouro, ou seja, ele possui o mais alto nível de evidência científica, tá? No meio acadêmico. Então, o pesquisador basicamente vai manipular o fator de exposição, ou de uma maneira profilática, de maneira preventiva, ou de uma maneira terapêutica, ou seja, para tratamento de determinada patologia o qual o pesquisador está se propondo. Esse tipo de estudo, ele possui algumas classificações, e dentre elas está a sua randomização. O que seria a randomização? Nós temos estudos que são randomizados e estudos não randomizados. Os randomizados é quando você vai selecionar os participantes de maneira aleatória. E dessa maneira, todos esses participantes, por meio de um sorteio, eles têm a mesma chance de serem alocados, tanto selecionados para o estudo, quanto selecionados entre os grupos. Lembrando que a maioria desses tipos de estudos possui dois tipos de grupo, tá? Um grupo qual se realiza o experimento e o grupo controle, onde não se realiza o experimento, onde os resultados eles são comparados entre si. Esse tipo de classificação, ele pode evitar alguns vieses, que são erros metodológicos, chamados vieses de seleção, onde o pesquisador ele pode garantir uma melhor comparação entre os grupos, de maneira que todos os fatores, ou a maioria desses fatores de confundimento, que podem interferir naquilo que você está estudando, fiquem distribuídos de maneira aleatória entre os grupos. Os estudos também podem ser não randomizados, que na verdade é quando a alocação desses participantes não ocorre de maneira aleatória, ou seja, não é por meio de um sorteio. A amostra, ela é considerada e ela é formada de maneira considerada por conveniência, tá? E normalmente acontece isso por questões éticas. Nós vamos ver mais à frente. Então, esse tipo de pesquisa, ele pode não ser considerado representativo, tá? Para a população de origem e também entre os grupos em determinadas situações, por conta dessa seleção intencional, né, de qual participante ficará em qual grupo, e isso pode fazer com que os fatores de confundimento fiquem mais aglutinados em um grupo do que em outro. Outra forma de classificação é relacionada ao controle. Então, nós temos dois tipos. O estudo que é considerado controlado, que é quando o pesquisador forma dois grupos, tá? Então, um grupo onde vai ocorrer a intervenção, tá? O fator e a variável de exposição ela vai ser manipulada para produzir algum efeito que o pesquisador esteja estudando naquele estudo. E o outro grupo considerado o grupo controle, que é quando o pesquisador não vai realizar nenhum tipo de intervenção e provavelmente, né, esse grupo receba algum placebo para que ele não perceba em qual grupo ele está e os resultados serão comparados entre si. A questão do placebo também será vista nos slides seguintes. Outra forma seria um estudo não controlado, quando não há a formação de um grupo para a comparação desses resultados, também considerados de séries de casos. Significa que o próprio participante é o seu próprio controle. É realizada, então, a aferição dos dados que você busca, né, estudar antes do teste. Então, ocorre a intervenção, ocorre o teste e depois aplica-se novamente esse questionário para verificar e comparar os resultados com o pré e o pós.
Uma forma de garantir que esse estudo não tenha nenhum tipo de erro e nem que ele seja direcionado de uma maneira intencional, tanto pelo pesquisador quanto pelo participante, se chama um método chamado de cegamento ou mascaramento. Nós temos 3 tipos. O primeiro é o simples cego, que é quando o participante não sabe em qual grupo ele está participando, qual grupo ele pertence. Dessa maneira, nós conseguimos, então, fazer com que ele não obtenha os resultados que nós estamos pesquisando de uma maneira psicológica, né? Quando ele sabe que está sendo tratado, psicologicamente falando, ele pode sentir algum tipo de melhora, se ele sabe qual grupo ele pertence. O duplo cego é quando há mascaramento dos participantes e do coletador, o investigador que está realizando a coleta dos dados. Também para evitar que haja uma possível intencionalidade, então, dos dados do coletador para que a pesquisa tenha o resultado que ele almeja. E o triplo cego se refere ao mascaramento dos participantes, do investigador e também da pessoa que fará a análise de dados. Então, os estudos de intervenção, eles basicamente possuem 2 tipos, né? Eles podem ser experimentais e quase experimentais. E a diferença entre eles está basicamente na forma como os participantes são selecionados para o tipo de estudo. Se os participantes forem selecionados de uma maneira randômica, com distribuição aleatória, ou seja, por meio de um sorteio, esse tipo de estudo é considerado estudo experimental. Se a alocação dos participantes for não aleatória, não randômica, a amostra for definida por conveniência, então esse estudo é chamado de estudo quase experimental. Então, os estudos de intervenção, eles podem ser ensaios clínicos de um estudo experimental, como também de um estudo quase experimental, tá? E uma intervenção comunitária da mesma maneira. A única diferença, então, do ensaio clínico para a intervenção comunitária, aqui nós observamos que a diferença entre eles, entre os estudos, está, então, na forma como o participante será selecionado. E aqui, no tipo de estudo, nós vamos perceber que a unidade de análise entre eles será a diferença principal. Então, no ensaio clínico, a unidade de observação do pesquisador é o indivíduo. E na intervenção comunitária, a unidade de observação do pesquisador, então, basta ser a população. Aqui um exemplo seria testes de medicamentos, vacinas, programas de atividade física. E a intervenção comunitária seria, por exemplo, a passagem do fumacê, fluoretação da água potável e assim por diante. Aqui nós temos um esquema de delineamento do estudo de intervenção, tá? Aqui nós temos uma população que foi previamente definida, tá? Se o estudo foi randomizado ou não aqui nesse delineamento foi, mas se não foi também seria suprimido apenas essa etapa, mas nesse caso foi. Então, nós temos a formação de 2 grupos, um grupo experimental, onde será testado um novo medicamento, e um grupo tradicional, ou em um grupo controle, que serão comparados os resultados, onde será testado, né, mantido um tratamento tradicional, tá? E aí nós teremos a formação de 4 grupos. Melhorou ou não melhorou para o grupo experimental, melhorou ou não melhorou para o grupo controle. Quanto à classificação do método epidemiológico, o estudo de intervenção ele pode ser, na sua unidade de observação, tanto o indivíduo quanto o agregado, que nós vimos anteriormente, no ensaio clínico e na intervenção comunitária. A posição do pesquisador, então, ela é intervencional, tá? Ativa. Quanto ao propósito do estudo, ele é um estudo analítico que busca avaliar a relação entre possíveis variáveis. Quanto à sua temporalidade, ele é um estudo longitudinal, ou seja, os indivíduos são acompanhados na linha do tempo, porém, ele é acompanhado em direção ao futuro, e por conta disso, ele é considerado estudo prospectivo. Aqui nós temos um resuminho, contendo unidade de observação, papel do investigador, direção temporal e propósito do estudo. Eles são iguais entre si, né? A única diferença aqui seria relacionado apenas ao método de seleção dos participantes, tá? Os dois são, então, intervencionais, longitudinais, analíticos e também podem ser individuados ou comunitários.
Uma coisa importante relacionada ao estudo de intervenção é a sua validade. Por ele ser considerado um padrão ouro, ele precisa seguir determinados critérios para que ele possua uma validade, tá? Essa validade ela tem que começar com a validade interna, que se refere ao controle dos instrumentos, que são os questionários que serão utilizados, se os questionários foram validados, se a seleção dos participantes se seguiu algum tipo de critério, se foi aleatório ou não, tá? Quais seriam as análises estatísticas empregadas para que se obtenha esses resultados? Uma vez que o estudo ele tenha uma boa consistência interna, então ele pode ter, né, uma boa validade externa, que seria basicamente seu potencial de generalização desses resultados para a população de origem, tá? Representar, então, a população de origem. Então, para realizar uma pesquisa, tanto de intervenção como qualquer outro tipo de pesquisa epidemiológica, nós vamos precisar inicialmente definir um contexto, ter um tema, né, um título, um problema, objetivos, organizar um planejamento, saber se aquilo que você está estudando é passível, então, de ser mensurado ou não, tá? Avaliar qual será o experimento que vai ser avaliado. Terceiro passo se refere à sua execução, então, ter de antemão as etapas de execução e a maneira como as variáveis serão medidas. Análise e interpretação de dados, ou seja, como esses dados serão coletados e analisados. E a última parte, muito importante também, será que se refere à apresentação desses resultados, ou seja, o retorno desses resultados para a comunidade e para a população do qual você realizou esses estudos, tá? Essas são as etapas para a elaboração de uma pesquisa epidemiológica, não só para a pesquisa de intervenção. Então, escolher um tema, um título, elaborar um problema, uma justificativa da pesquisa, estabelecer os objetivos, delinear a sua metodologia, estabelecer as variáveis, um método de seleção e análise desses dados e, por fim, de que forma esses resultados serão apresentados. A pesquisa intervencional, assim como qualquer outro tipo de pesquisa, ela possui vantagens e desvantagens. Então, a principal vantagem dessa pesquisa se refere ao padrão ouro. Então, ele possui mais alta credibilidade para as evidências científicas. Então, ele tem a maior confiança nos seus resultados, garante uma causalidade, uma ordem de ocorrência de determinados eventos por ser um estudo prospectivo, né, de acompanhamento. E as suas desvantagens se referem a questões éticas, são estudos que devem ser passados pelo comitê de ética e que podem ser barrados por conta disso, né? São muito caros de serem realizados, requerem uma estrutura técnica muito bem organizada e administrativa, tá? E normalmente precisam ser realizados estudos pilotos. Por serem estudos muito caros, é necessário ser realizado um pequeno estudo para saber se vai ocorrer algum problema, se os instrumentos estão corretamente calibrados, justamente para evitar desperdício de recursos financeiros. As questões éticas que implicam esses estudos se referem, então, com compromisso de benefício máximo e risco mínimo ou não risco, tá? Então, o estudo ele tem que estar muito bem fundamentado cientificamente, deve ter um protocolo, né, que passe pelo comitê de ética, deve ter um termo de consentimento livre esclarecido para maiores de 18 anos e um termo de assentimento livre esclarecido para menores de 18 anos e deve ter todo o seu protocolo muito bem delimitado antes da execução do estudo. Então, seus métodos, procedimentos, suas variáveis, a forma de coleta, tudo tem que estar muito bem estabelecido antes da realização do estudo para evitar justamente que ocorram erros. Então, pessoal, esse é o assunto da aula de hoje. Então, até a próxima.